Então, aqui estou, sentada, tentando processar tudo o que aconteceu nas últimas 48 horas. E, honestamente, nem sei por onde começar. Acho que devo começar do começo. Conheci o Tiago nesse festival de comida de rua no centro da cidade, há uns 8 meses. Eu estava lá com minha colega de quarto, Bridget, experimentando várias comidas diferentes, e ele estava trabalhando em uma barraca, vendendo doces incríveis do país dele. Não vou dizer qual país para manter isso anônimo, mas é na América do Sul. Ele tinha um sotaque muito charmoso e, para ser sincera, achei ele super fofo logo de cara. Começamos a conversar enquanto eu esperava meu pedido, e ele me deu um doce extra de graça, com o número dele escrito no guardanapo, tipo cena de filme. Troquei algumas mensagens com ele e, depois de um tempo, começamos a namorar. No começo, tudo foi incrível. Ele era super atencioso e doce, sempre me elogiando e querendo passar tempo comigo. Ele me contava sobre a cultura dele e como as coisas eram diferentes de onde ele vinha. Ele falava inglês bem, mas com um sotaque que eu achava super atraente. Depois de um mês, ele começou a dormir na minha casa. Cada vez mais. Eu moro em um pequeno apartamento de um quarto, do qual tenho muito orgulho, porque sempre me sustentei desde os 20 anos. Trabalho em administração de escritório, o que não é meu emprego dos sonhos, mas sempre fui honesta com o Tiago sobre a minha situação. Como disse a ele no começo, tenho planos e não vou passar a vida inteira trabalhando onde estou agora. Não venho de uma família em que tudo é dado. Então, depois de alguns meses, o Tiago estava praticamente morando na minha casa, e isso aconteceu de forma tão gradual que eu nem percebi. Um dia, ele simplesmente deixou todas as coisas dele lá e não ia mais para a casa dele. Na época, eu estava super feliz com isso, porque eu gostava muito dele e achava que estávamos construindo algo real juntos. O primeiro sinal de alerta que ignorei completamente foi que ele nunca se ofereceu para dividir o aluguel ou as contas. Quando finalmente mencionei isso, depois de uns 3 meses, ele disse, ainda não tenho uma renda estável. Você sabe como é difícil com o visto, o que eu entendi, pois sei que imigração pode ser complicada, e queria apoiá-lo. Mas então comecei a perceber alguns comentários sutis que ele fazia. No começo, eram bem leves, tipo você xinga muito, mulheres do meu país não falam assim, o jeito que você se veste é muito americano, você ri tão alto. Eu não pensei muito sobre isso na hora, só achei que eram diferenças culturais. Mas depois os comentários começaram a ficar mais frequentes e mais críticos. Ele dizia coisas como você não sobreviveria na nossa casa. As mulheres de lá sabem quando ficar quietas. Ou ele fazia caretas quando eu conversava com os amigos dele durante o jantar. Enquanto isso, nossa situação financeira não melhorava. Ele fazia bicos de entregador de comida, mas a maioria dos dias ficava sentado na minha mesa, jogando no meu laptop enquanto eu trabalhava. Quando eu chegava em casa depois de um dia cansativo de 9 horas, ele estava lá, perguntando o que tinha para o jantar. E, de algum jeito, eu acabava fazendo a comida. Olhando para trás, não acredito que deixei as coisas ficarem tão desequilibradas. Uma noite, cerca de uma semana atrás, finalmente disse algo como estou começando a ficar cansada de arcar com todas as despesas sozinha. E meu Deus, a reação dele foi tão exagerada. Ele imediatamente ficou na defensiva e disse, então você não confia em mim? Achei que estávamos construindo algo juntos e você ficou contando centavos, como se fosse dona de loja. Eu me senti tão culpada depois dessa conversa, como se eu fosse a pessoa errada por ter tocado nesse assunto. Ele não falou comigo por 2 dias, e eu acabei pedindo desculpas. Sério, o que havia de errado comigo? Avançando para o último fim de semana, Tiago me disse que os pais dele estavam na cidade para uma visita e que ele queria convidá-los para jantar. Eu estava animada para conhecê-los, mas então ele começou a me dar todas aquelas instruções. Por favor, não fale muito alto, não seja rude, seja educada e respeitosa, minha mãe é muito tradicional. Passei o dia inteiro limpando o apartamento, cozinhando 3 pratos diferentes, incluindo algo do país dele, que levou uma eternidade para eu descobrir, e estava super estressada tentando causar uma boa impressão. Quando eles chegaram, às 19 horas, eu estava exausta, mas dei o meu melhor sorriso. Os pais dele foram educados, essa é a palavra certa. Eles sorriram e acenaram, mas algo parecia estranho desde o momento em que entraram. Quase imediatamente, começaram a falar com Tiago na língua dele.
E não foi só uma troca rápida, eles falaram a língua deles por cerca de 80% da noite. Mesmo quando estavam sentados à minha frente na mesa de jantar, eu passei horas me preparando para isso. Tentei me manter positiva e envolvida, sorrindo e concordando como uma boba, sem entender absolutamente nada. O Tiago traduzia de vez em quando, mas sempre de forma vaga, tipo, eles estão falando sobre o novo bebê do nosso primo ou estão discutindo algo de família. No meio do jantar, percebi que tinha esquecido de comprar creme e limões para a sobremesa que eu planejava fazer. Falei para o Tiago que precisava correr até a loja da esquina rapidinho e voltaria logo. Todos concordaram e continuaram a conversa enquanto eu pegava as minhas chaves e saía. Quando voltei, uns 15 minutos depois, eles pareciam ter mudado de assunto de repente. O resto da noite foi assim, eu me esforçando ao máximo, eles falando a língua deles, o Tiago sendo estranhamente diferente perto dos pais. Eles foram embora por volta das 23 horas, e eu estava tão exausta que fui direto para a cama. Na manhã seguinte, estava fazendo café quando, de repente, me lembrei de algo. 1 ano e meio atrás, meu laptop e algumas joias foram roubados do meu apartamento durante um arrombamento. Depois disso, coloquei 2 câmeras de segurança. Uma na sala de estar, voltada para a porta da frente, e uma na cozinha. Elas não estão escondidas, são câmeras pequenas que comprei na Amazon. Não verifico mais elas com frequência, estão lá só para minha paz de espírito. Mas, naquele momento, parado na cozinha, tive um pensamento de repente. Eu poderia ouvir o que eles estavam dizendo enquanto eu estava na loja. No começo, me senti meio estranha com isso, como se fosse uma invasão de privacidade. Mas então lembrei que, 1, era meu apartamento, 2, as câmeras não estão escondidas, e 3, eles estavam literalmente sentados na minha casa falando sobre algo enquanto eu não estava lá. Então, peguei meu celular e abri o aplicativo de segurança. Encontrei a gravação de ontem à noite, por volta das 20h30, quando fui à loja. No começo, era só mais do mesmo, eles falando na língua deles enquanto comiam minha comida. Mas depois de uns 2 minutos que saí, a conversa mudou. Eu podia ver pelo corpo e pelo tom deles que algo havia mudado. Não conseguia entender uma palavra, mas sentia a mudança no clima. A mãe dele estava falando mais animada, gesticulando em direção à cozinha, onde eu passei o dia inteiro cozinhando. O pai dele estava concordando e rindo de vez em quando. E o Tiago? O Tiago estava sorrindo e concordando com tudo que eles diziam. Eu não sabia o que fazer com a gravação, já que não entendia o que eles estavam falando. Mas então lembrei de um serviço online que transcreve e traduz áudio. Já usei antes para o trabalho, então baixei o vídeo e enviei. Cerca de 1 hora depois, eu tinha a transcrição em inglês. E, gente, eu realmente queria nunca ter traduzido. A mãe dele disse, ela não é muito bonita, mas limpa bem a sujeira. Ela riu e acrescentou, bem, pelo menos ela sabe o seu lugar. O pai dele respondeu, ela é como uma governanta grátis. Escolha inteligente, filho. E o Tiago, o homem que eu apoiei na cozinha para limpar a bagunça por meses, riu e disse, ela é útil. O apartamento está sempre limpo. A comida está sempre pronta. As garotas americanas são tão fáceis de manipular. Basta fazê-las se sentirem mal por pedir qualquer coisa, e elas te darão tudo. Havia mais coisas piores, mas eu não consigo nem digitar sem me sentir mal de novo. Eles zombaram da minha aparência, do meu trabalho, do meu apartamento, até da comida que passei o dia inteiro preparando. Tudo isso enquanto comiam na minha mesa, na minha casa. A parte mais dolorosa foi que, durante toda a conversa deles, não teve um único momento em que o Tiago me defendeu. Ele nunca disse, não fale dela assim ou eu realmente me importo com ela. Em vez disso, ele participou. Ele riu. Eu fiquei ali, sentada, olhando para a tela do meu celular por horas. Minha mente não parava de repetir todos aqueles comentários críticos que ele fez durante os meses. Todas as vezes que ele me fez sentir que eu não era boa o suficiente ou que não estava à altura das mulheres da cultura dele. Agora tudo fazia sentido. Ele nunca me respeitou. Eu era só conveniente. Ele ainda está dormindo na minha cama enquanto escrevo isso. Ele não sabe disso, mas eu sei. Estou sentada na minha cozinha, a mesma cozinha onde a família dele riu de mim, tentando decidir o que fazer a seguir.
Eu sei que preciso terminar com ele. Sei que preciso tirar ele do meu apartamento, mas uma parte de mim quer confrontá-lo com o que eu ouvi. Quero ver a cara dele quando ele perceber que eu entendi cada palavra horrível que eles disseram. De qualquer forma, é onde eu estou agora. Uma mulher que passou 8 meses sendo a governanta gratuita de alguém, enquanto pensava que estava em um relacionamento. Me sinto tão estúpida. Atualização: ele acabou de acordar e perguntou o que eu estava fazendo. Eu falei, só estou verificando meus e-mails. Ele me deu um beijo na cabeça e agora está no chuveiro. Acho que vou começar a arrumar as coisas dele enquanto ele estiver lá. Não quero ele aqui mais uma noite. Primeira atualização. Primeiro, obrigada a todos que comentaram no meu último post. Sinceramente, não esperava tantas respostas e li cada uma delas enquanto estava me escondendo no banheiro ontem de manhã. Então, muita coisa aconteceu nas últimas 36 horas. Estou escrevendo isso do sofá da minha amiga Bridget, por volta das 2 horas da manhã, porque não consegui dormir e precisava atualizar vocês sobre tudo. Onde eu parei ontem? Tiago estava no chuveiro e eu tinha acabado de descobrir o que ele e os pais dele disseram sobre mim quando fui à loja. Eu estava sentada lá, estranhamente calma, como quando você está tão brava que fica completamente quieta por dentro. Eu fiquei assim até ouvir o chuveiro desligando. Coloquei o meu celular no chão e fui direto para o quarto. Peguei 2 sacos de lixo preto debaixo da pia e comecei a arrumar as coisas dele. Não de forma organizada, nem nada, só estava colocando roupas, sapatos, aquele fone de ouvido de jogo idiota dele, tudo nos sacos. Não tinha muito que pegar porque ele entrou na minha vida basicamente sem nada. Eu achei a caixinha onde eu guardava fotos nossas, algumas do festival de food trucks onde nos conhecemos, um dia na praia do verão passado. Coisas assim. Rasguei tudo ao meio e joguei junto com as roupas dele. Eu estava esvaziando a gaveta dele quando ele entrou, só com uma toalha na cintura. Ele parou quando viu os sacos, as roupas espalhadas e a minha cara. No começo, ele parecia confuso, perguntando: "O que você está fazendo?" Algo errado. A voz dele tinha um tom nervoso que eu nunca tinha ouvido antes. Quando eu não respondi imediatamente, ele tentou tocar o meu braço, e eu me afastei tão rápido que derrubei o abajur do criado mudo. Não quebrou, mas a sombra amassou. Foi aí que eu disse para ele que eu sabia exatamente o que ele e os pais dele disseram sobre mim enquanto eu estava na loja. Eu falei que tinha a filmagem da câmera de segurança que eu tinha traduzido, e que sabia que ele me chamava de governanta para os pais dele. Gente, o rosto dele mudou completamente. Primeiro, houve um segundo de choque, depois uma negação instantânea. Ele tentou dizer que eu devia ter entendido errado a tradução, que eu não entendia o contexto cultural, que eles estavam apenas brincando. Quando ele percebeu que eu não estava acreditando, ele mudou de tática completamente. Ele ficou com raiva e começou a gritar sobre como eu estava espionando ele, como eu invadi sua privacidade gravando a conversa dele com os pais. Como se fosse na minha própria casa, com câmeras que estavam visivelmente instaladas na parede e que estavam lá desde antes de eu conhecê-lo. Eu ainda estava estranhamente calma, só continuei a arrumar as coisas dele enquanto ele desabafava. Isso parecia deixá-lo ainda mais irritado. Ele agarrou meu pulso com força e me puxou para longe dos sacos, dizendo que eu era louca, que estava exagerando, que era por isso que as mulheres do país dele eram melhores, porque elas não ficavam histéricas por nada. Foi aí que perdi a calma. Eu puxei meu braço de volta com tanta força que as unhas dele arranharam minha pele. Eu o empurrei para longe de mim e disse para ele sair do meu apartamento. Falei que ele tinha 20 minutos para se vestir, pegar suas coisas e ir embora, ou eu chamaria a polícia. Ele me chamou de louca e disse que eu não seria nada sem ele. Aí veio a parte que realmente me fez rir. Ele disse que eu estava jogando fora a melhor coisa que já me aconteceu. A melhor coisa, um homem que zombava de mim para os pais dele, que não contribuía em nada, que me tratava como uma serva. Eu falei que era engraçado vindo de alguém que estava vivendo às minhas custas por meses. Lembrei ele de que tudo que ele estava aproveitando na verdade era meu apartamento, minha comida, meu Netflix, meu tudo. Falei que ele era um parasita, não um namorado. Isso atingiu um nervo. Ele ficou todo vermelho e, por um segundo, pensei que ele poderia me bater. Em vez disso, ele pegou as malas que eu tinha arrumado, entrou furioso no banheiro para se vestir e saiu alguns minutos depois, totalmente vestido, mas ainda furioso.
Enquanto ele estava saindo, ele continuou tentando ter a última palavra, dizendo que eu me arrependeria disso, que eu ligaria para ele chorando em alguns dias, implorando para ele voltar. Ele disse que ninguém mais me aturaria. Eu só abri a porta mais e apontei para a saída. A última coisa que ele fez antes de sair foi derrubar a mesinha perto da porta, fazendo minhas chaves e correspondências voarem pelo chão. Então, ele saiu furioso, batendo a porta com tanta força que o meu vizinho do outro lado do corredor abriu a porta para ver se estava tudo bem. Depois que ele saiu, fiquei sentada no chão da minha sala por uns 30 minutos. Meu pulso tinha marcas vermelhas onde ele me agarrou, e já estavam começando a ficar roxas. Foi aí que realmente me dei conta de como as coisas tinham ficado ruins, de como eu deixei alguém me tratar daquele jeito por meses. Eu chorei por um tempo, não eram lágrimas de tristeza, eram mais de alívio misturado com raiva. Então, entrei no modo prático. Mandei uma mensagem para minha amiga Bridget e dei a ela um resumo rápido do que aconteceu. Ela imediatamente se ofereceu para vir. Acabou. Eu precisava de um tempo sozinha primeiro. Dei uma volta pelo apartamento, pegando qualquer coisa que o Tiago pudesse ter deixado para trás. Achei o carregador de telefone dele, uns livros e uma jaqueta no armário. Coloquei tudo em outra sacola perto da porta. Depois, liguei para um chaveiro. Custou $275 para uma chamada de serviço de emergência no domingo, mas, às 18 horas, eu já tinha novas fechaduras na minha porta. Valeu cada centavo, para ser sincera. Por volta das 20 horas, as mensagens começaram. Primeiro, foi só uma: você está cometendo um grande erro. Não respondi. Aí ele mandou: deixei meu carregador e algumas outras coisas. Preciso ir buscá-las. E depois: então, você está realmente me ignorando? Depois de tudo que eu fiz por você? Gente, eu quase joguei meu telefone do outro lado da sala. Às 22 horas, o tom mudou. Ele disse: me desculpe se você entendeu mal o que estávamos dizendo. É uma questão cultural. Você não entenderia. Então, podemos, por favor, conversar sobre isso? Você está exagerando. Logo depois, a Bridget chegou com vinho e comida para a viagem. Ela se sentou comigo enquanto eu mostrava a tradução do vídeo para ela. Ela ficou completamente revoltada, como se eu tivesse que convencer ela a não ir atrás do Tiago. Ela ficou até meia-noite me ajudando a apagar as fotos dele do meu celular e a desmarcar os posts com ele no Instagram. Na segunda-feira de manhã, acordei com 17 chamadas perdidas e cerca de 30 mensagens do Tiago. As mensagens variavam entre bravas: você vai se arrepender disso, apologéticas, me desculpe, por favor, vamos conversar, e até manipuladoras: não tenho para onde ir, você sabe da minha situação. Eu bloqueei o número dele. Depois, lembrei que ele ainda poderia me contatar pelo Instagram e WhatsApp, então o bloqueei lá também. Bloqueei no Facebook e até no LinkedIn, só por segurança. Liguei para o trabalho dizendo que estava doente, porque meu pulso ainda estava doendo e eu honestamente não conseguia encarar as pessoas. Minha chefe foi super compreensiva. Ela só disse para eu tirar o dia e me sentir melhor. Por volta do meio-dia, ouvi batidas na minha porta. Verifiquei pelo olho mágico e, surpresa, era o Tiago. Não atendi. Ele ficou batendo e começou a chamar meu nome pela porta. Eu fiquei completamente em silêncio, só sentada no sofá, observando ele pelo olho mágico, como se fosse uma cena de perseguição invertida. Depois de uns 10 minutos, ele saiu. Mandei uma mensagem para Bridget de novo e ela insistiu que eu fosse ficar com ela por uns dias, só para ficar segura. Então, estou aqui agora. Também fico pensando em todas as pequenas bandeiras vermelhas que ignorei durante esses meses. Como ele nunca contribuiu financeiramente, a forma como ele me criticava pelo jeito que eu falava, me vestia, e até como eu ria. Como ele me fazia sentir culpada por pedir coisas simples e justas. O fato de ele nunca me convidar para sair com os amigos dele sem ele estar junto. Como ele menosprezava meus objetivos de carreira. Cada um desses detalhes parece tão óbvio agora, mas eu não percebi nada disso porque estava tão envolvida na ideia de ter um namorado exótico e charmoso que não queria ver a realidade. Ah, e mais uma coisa, o primo dele, aquele com quem ele é bem próximo, me mandou uma mensagem no Instagram hoje à tarde.
Aparentemente, o Tiago contou para toda a família dele que eu o expulsei porque sou mentalmente instável e tenho ciúmes da cultura dele. O primo dele não acreditou nele e queria saber o que realmente aconteceu. Eu mandei a transcrição traduzida do que eles disseram sobre mim. Ele ficou horrorizado e pediu desculpas pelo comportamento da família. Pelo menos uma pessoa decente naquela história. Então, é onde estou agora. Dormindo no sofá da minha amiga, bloqueei o Tiago em todas as plataformas e tentando entender o que fazer a seguir. Nunca tive um relacionamento que terminasse de forma tão dramática antes. Uma parte de mim está com medo de que ele continue tentando me contactar ou apareça no meu trabalho. Ele sabe onde eu trabalho. Outra parte está triste com tudo isso, não porque sinto falta dele, mas porque me sinto tão estúpida por não ter visto isso antes. A Bridie acha que eu deveria registrar um boletim de ocorrência sobre ele me agarrando o pulso, só para deixar registrado caso as coisas piorem. Não tenho certeza se é necessário, mas talvez ela esteja certa em ser cautelosa. Na verdade, alguém aqui já passou por algo assim? Quanto tempo levou para o seu ex parar de tentar entrar em contato com você? Devo me preocupar com ele aparecendo no meu trabalho? Estou exagerando com tudo isso? Enfim, essa é a minha atualização. Desculpem, ficou longo e meio confuso. Minha cabeça ainda está a mil, tentando processar tudo. Segunda atualização. Primeiro, muito obrigada a todos que comentaram na minha última postagem, com conselhos e apoio. Vocês estavam certos sobre muitas coisas, principalmente sobre ter cuidado com o Tiago e documentar tudo. Então, depois de passar 3 noites no sofá da Bridie, eu estava começando a me sentir um pouco mais estável. Os hematomas no meu pulso estavam desbotando para uma cor amarelada, mas não doíam mais. Eu não tinha tido notícias do Tiago desde que o bloqueei em todos os lugares e finalmente estava achando que talvez o pior já tivesse passado. Até voltei ao trabalho na quarta-feira e meus colegas de trabalho foram super legais, me dando todo o apoio por ter tirado alguns dias de folga. Ontem, de manhã, sábado, acordei cedo e decidi que era hora de voltar para o meu apartamento. A Bridie se ofereceu para vir comigo, só para garantir que estava tudo bem, mas eu disse que ficaria tranquila. Parei para tomar um café no caminho de casa, verificando os arredores o tempo todo, como se fosse uma personagem paranoica de filme de espionagem. Quando cheguei em casa, tudo estava exatamente como eu havia deixado. Passei a manhã fazendo uma limpeza geral, trocando os lençóis, esfregando o banheiro, reorganizando os móveis, basicamente tentando recuperar meu espaço e me livrar de qualquer lembrança do Tiago. Até queimei um pouco de sálvia que minha irmã me deu no último Natal. Sim, eu sei que é clichê, mas me fez sentir melhor. Por volta do meio-dia, pensei em ligar para meus pais. Normalmente, conversamos nos fins de semana e eu ainda não tinha contado a eles sobre o término. Minha mãe e meu pai moram a uns 40 minutos da cidade, na casa onde eu cresci. Pensei em ligar, mas achei que seria melhor vê-los pessoalmente. Mandei uma mensagem para minha mãe perguntando se eu podia jantar lá e ela respondeu com um simples assim: precisamos conversar. Isso me soou estranho, porque minha mãe é a rainha dos emojis e pontos de exclamação, e uma mensagem séria como essa não é o estilo dela. Tentei ligar para ela, mas não atendeu, o que me deixou mais ansiosa. Achei que talvez ela estivesse ocupada, cozinhando ou algo assim. Cheguei na casa dos meus pais por volta das 16 horas. Assim que entrei, percebi que algo estava errado. Minha mãe estava sentada rigidamente na mesa da cozinha, sem se levantar para me abraçar como sempre faz. Meu pai estava parado no balcão fazendo café, de costas para mim. A tensão na sala era tão forte que eu quase virei e fui embora. Perguntei o que estava acontecendo e minha mãe me olhou com uma expressão que eu não conseguia entender direito. Ela perguntou se eu estava bem mentalmente ultimamente. Eu fiquei completamente confusa, até que ela me disse que o Tiago tinha ido até a casa deles no dia anterior. Sim, gente, ele foi à casa dos meus pais. Ele apareceu sem avisar na sexta-feira de manhã, todo arrumado e educado. Se desculpou por não avisar antes, mas disse que estava preocupado comigo. Ele contou para eles que eu estava agindo de forma estranha, que fiquei paranoica e até o gravei secretamente. Ele disse que eu o tinha expulsado em um acesso de raiva, que o agredi fisicamente e que estava preocupando ele com a minha saúde mental. Ele mostrou um arranhão no rosto que eu, com certeza, não fiz e insinuou que foi durante nossa briga.
Ele pintou a imagem de mim como uma namorada instável e violenta, que ele estava tentando ajudar. Minha mãe me observava cuidadosamente enquanto me contava tudo isso, claramente tentando avaliar minha reação. Eu percebi que ela não estava acreditando totalmente na história dele, porque me conhece melhor do que isso, mas estava preocupada o suficiente para não descartar a versão dele imediatamente. Sentei à mesa, sentindo que o chão tinha sumido debaixo dos meus pés. Tentei manter a calma enquanto explicava o que realmente aconteceu, o jantar com os pais dele, as imagens de segurança que estavam lá desde antes de eu conhecê-lo, o que ouvi dele sobre mim e como ele me agarrou o pulso quando o confrontei. Minha mãe ainda parecia cética, mas não porque ela não acreditasse em mim, e sim porque toda a situação parecia tão estranha para ela. Ela continuava perguntando se eu tinha certeza de que não houve um mal-entendido na tradução, se poderia ter sido algo cultural. Foi aí que eu peguei meu telefone, ainda com o vídeo e as capturas de tela da tradução. Entreguei o celular para minha mãe e vi a expressão dela mudar enquanto ela lia tudo. Quando ela terminou, parecia absolutamente furiosa, mas não comigo, e sim com o Tiago. Meu pai, que estava ouvindo em silêncio até aquele momento, finalmente pegou meu telefone para ver também. Ele normalmente é bem calmo, mas enquanto lia a tradução, a expressão dele foi ficando cada vez mais vermelha. Quando ele viu a parte em que o pai de Tiago me chamou de empregada doméstica grátis e o Tiago riu disso, meu pai realmente jurou algo que ele raramente faz. A atmosfera na cozinha mudou completamente. Minha mãe se levantou e me abraçou, pedindo desculpas por duvidar de mim, mesmo que por um segundo. Ela disse que deveria ter pensado melhor antes de ouvir aquele manipuladorzinho. Eu ri disso, apesar de tudo. Meu pai ficou quieto de uma forma que foi ainda mais assustadora do que se ele estivesse gritando. Ele só perguntou a que horas o Tiago geralmente terminava o trabalho e onde ele entregava a comida. Eu disse que não estava pensando muito nisso e tentamos jantar normalmente, mas meu pai estava olhando o relógio o tempo todo, parecia distraído durante toda a refeição. Por volta das 19 horas, ele se levantou de repente, pegou as chaves e disse que precisava sair um pouco. Minha mãe tentou perguntar para onde ele estava indo, mas ele simplesmente disse que voltaria logo e saiu. Nós nos olhamos, percebendo ao mesmo tempo que ele provavelmente estava fazendo. Eu logo tentei ligar para o meu pai, mas ele não atendeu. Comecei a ficar desesperada, imaginando ele indo confrontar o Tiago e as coisas saindo do controle. Minha mãe também estava preocupada, mas ficava dizendo que meu pai não era bobo, que ele não faria nada que o colocasse em perigo. Ficamos ali por umas 2 horas, tentando ligar para ele o tempo todo, ficando cada vez mais ansiosas. Finalmente, por volta das 21h30, ouvimos o carro dele na garagem. Ele entrou parecendo completamente normal, como se tivesse ido fazer compras ou algo assim. Quando começamos a perguntar onde ele estava, ele sentou calmamente e disse que tinha ido encontrar o Tiago no lugar de entrega que eu tinha mencionado, onde ele trabalhava. Ele esperou o Tiago sair do turno e então se aproximou dele. Segundo meu pai, ele se manteve calmo, embora eu não tenha certeza se acredito completamente nisso. Ele disse ao Tiago que sabia de tudo, que tinha visto o vídeo, lido as traduções e sabia sobre o Tiago me agredindo. Ele disse, bem claro, para ele ficar longe de mim e da minha família. Meu pai contou que o Tiago tentou se defender, dizendo que havia acontecido um mal-entendido, mas quando meu pai mencionou os detalhes do vídeo, o rosto de Tiago ficou pálido. Meu pai falou para ele que, se ele me procurasse ou chegasse perto da nossa família novamente, haveria consequências. Ele não explicou quais seriam essas consequências, e, para ser sincera, nem quero saber. Meu pai ainda disse, você estava sentado à nossa mesa, comendo nossa comida, e depois chamou minha filha de empregada, que só serve para limpar sua sujeira. Se você falar dela assim de novo ou espalhar mais mentiras, vai se arrepender. Segundo meu pai, o Tiago não disse mais nada. Ficou parado, parecendo em choque, enquanto meu pai se afastava. Parte de mim gostaria de ter visto a cara dele naquele momento. Quando meu pai terminou de contar o que aconteceu, eu senti uma mistura estranha de emoções, alívio por alguém ter me defendido tão bem, vergonha por meus pais terem que se envolver no meu drama de relacionamento aos 26 anos e uma ansiedade enorme sobre como o Tiago ia reagir. Passei a noite na casa dos meus pais, principalmente porque já estava tarde e eu estava emocionalmente exausta. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, minha mãe sugeriu que eu pensasse em pedir uma ordem de restrição, especialmente pelo padrão de escalada do Tiago.
Primeiro ele apareceu no meu apartamento, depois foi até meus pais pelas minhas costas. Estou considerando isso seriamente, mas o processo parece complicado, e não sei se tudo o que aconteceu até agora é suficiente para um juiz conceder. Alguém já passou por esse processo? Que tipo de evidência você precisou? Ah, e recebi uma mensagem do primo do Tiago, aquele que me mandou mensagem no Instagram antes. Parece que, depois do meu pai confrontá-lo, o Tiago ligou para a mãe dele e ela está furiosa. Não com meu pai ou comigo, mas com ele, por ter envergonhado a família. O primo também me disse que o Tiago tem dormido nos sofás de amigos desde que eu o expulsei, e a maioria deles está ficando cansada dele. Ele perdeu o trabalho de entrega de comida porque estava sempre atrasado e agora está ficando sem opções. Vou voltar para o meu apartamento hoje. A Bridget se ofereceu para ficar comigo por alguns dias, caso eu fique nervosa de ficar sozinha, mas acho que vou ficar bem. Avisei o síndico do prédio sobre a situação, caso o Tiago tente entrar novamente. E, por uma nota aleatória, comecei a fazer terapia. Tive minha primeira sessão ontem de manhã, antes de ir para a casa dos meus pais. Minha terapeuta parece ótima e está me ajudando a entender como eu cheguei nessa situação. Parece que tenho muito a aprender, especialmente sobre identificar bandeiras vermelhas mais cedo e estabelecer melhores limites. Vou atualizar vocês se algo importante acontecer, mas espero que esse seja o começo do fim de todo esse pesadelo. Última atualização. Olá, família do Reddit. Já se passaram quase 2 semanas desde a minha última atualização, e eu não ia postar novamente porque achei que a saga do Tiago finalmente tivesse acabado. Mas eu estava errada. Ontem as coisas ficaram ainda mais loucas, e até agora eu não consigo processar completamente. Depois que meu pai confrontou o Tiago, as coisas ficaram bem calmas por uns 10 dias. Eu voltei para o meu apartamento, recomecei minha rotina e comecei a me sentir mais eu mesma. Fui às compras e comprei algumas almofadas e plantas novas para tentar recuperar meu espaço. São pequenas coisas, mas ajudaram a diminuir a sensação de que ele ainda estava lá. Minha terapeuta sugeriu que eu começasse a escrever sobre meus sentimentos em relação a tudo o que aconteceu. No começo, achei meio bobo, mas, na verdade, tem ajudado. Escrever as coisas parece que as torna menos pesadas, de alguma forma. Já fiz mais 2 sessões com ela e estamos tentando entender por que eu deixei tantas bandeiras vermelhas passarem por tanto tempo. Acontece que tenho algumas questões sobre minha autoestima. Quem diria, né? Enfim, o trabalho tem sido uma distração bem-vinda. Meus colegas de trabalho não sabem todos os detalhes, mas sabem que passei por um término difícil e todos têm me apoiado bastante. Ontem começou como qualquer terça-feira normal. Acordei, fiz minha rotina de cuidados com a pele enquanto ouvia um podcast, peguei um café na padaria perto de casa e fui para o escritório. A manhã foi bem corrida com várias reuniões, e eu mal tive tempo de olhar meu celular até o almoço. Quando finalmente vi o telefone, por volta das 13 horas, vi que tinha 3 chamadas perdidas de um número desconhecido e uma mensagem de voz. Fui para a sala de descanso para ouvir, e assim que ouvi a voz, meu estômago embrulhou. Era o Tiago, e ele não parecia bem. A voz dele estava estranha, meio arrastada, e ele ficava alternando entre inglês e a língua dele. Pelo que consegui entender, ele estava dizendo que precisava falar comigo, que tudo estava desmoronando e que eu lhe devia uma conversa. Eu apaguei a mensagem de voz imediatamente e bloqueei o número. Depois mandei uma mensagem para a Bridget para avisá-la que ele tinha conseguido me contactar de novo. Ela sugeriu que eu avisasse a segurança do meu escritório, só por precaução, o que achei um pouco exagerado na hora, mas decidi passar na recepção para conversar com eles. Nosso prédio tem 2 seguranças, o Ron, que é mais velho e trabalha ali há muito tempo, e Alexis, que começou há alguns meses. Peguei os 2 entre os turnos e expliquei rapidinho que meu ex poderia tentar me contatar no trabalho e que eu não queria vê-lo. Eles foram super compreensivos e disseram que iriam ficar de olho. Isso me fez sentir um pouco mais tranquila. Voltei para minha mesa e tentei focar no trabalho, mas fiquei o tempo todo olhando para o elevador e verificando as horas. Às 16 horas, já estava começando a me convencer de que estava sendo paranoica. Ele deixou uma mensagem estranha, mas isso não significava que ele realmente iria aparecer, né? Mas, por volta das 16h30, eu estava numa reunião com minha equipe em uma das salas de conferência de vidro perto da frente do escritório, quando vi um movimento na recepção. Olhei para cima e lá estava ele.
Tiago, conversando animadamente com Alexis. Eu rapidamente avisei minha equipe que precisava sair e mandei uma mensagem para o Ron, que eu sabia que estava na sala de descanso, pedindo para ele ir até a recepção rápido. Me agachei atrás de uma coluna, tentando decidir o que fazer. Enquanto ainda estava tentando pensar, ouvi a voz dele ficando mais alta. Ele estava tentando passar pela Alexis, dizendo que só precisava falar comigo por 5 minutos, que eu estava sendo infantil por ignorá-lo. Foi quando o Ron apareceu, e graças a Deus por isso. O Ron é um cara alto e forte, que já foi militar, e ele se colocou na frente do Tiago. O Tiago deu um passo para trás. Não consegui ouvir tudo o que eles estavam dizendo, mas vi o Ron apontando para a porta, e a postura dele deixou claro que não estava negociando. Por um momento, pensei que o Tiago realmente fosse embora. Ele deu alguns passos para trás, ainda discutindo, mas de forma mais fraca. Então, porque o universo aparentemente decidiu que eu ainda não tinha vivido drama suficiente, o Marcos apareceu bem naquele momento e perguntou se estava tudo bem. O Tiago virou a cabeça na nossa direção. E, quando me viu ali, parada com outro cara, todo o comportamento dele mudou. O rosto dele ficou com uma expressão intensa e ameaçadora, e ele de repente passou por cima do Ron, indo direto em direção a nós. O Ron alcançou em segundos e o agarrou pelo braço para impedir que ele se aproximasse mais. Mas o Tiago estava completamente diferente do cara legal que conheci no festival de comida. Ele estava gritando tão alto que todo o escritório podia ouvir, dizendo que eu arruinei a vida dele, que coloquei todo mundo contra ele, que já estava seguindo em frente com outro cara, o Marcos, que parecia totalmente confuso. As pessoas começaram a sair das salas de reunião e se levantar das mesas para ver o que estava acontecendo. Eu fiquei parada, morrendo de vergonha e com medo ao mesmo tempo. O Marcos ficou na minha frente, o que foi legal, mas isso só deixou o Tiago ainda mais irritado. Ele continuava tentando me atacar, com o Ron bloqueando o caminho, e começou a dizer as coisas mais horríveis. Me chamou de manipuladora, disse que eu o enganei, que eu estava gravando ele secretamente para destruir a vida dele, que eu o ataquei e o joguei na rua. De repente, ele mudou de tática. Sua voz ficou embargada e ele disse que me amava, que precisava de mim, que não tinha para onde ir. Começou a chorar de verdade, com lágrimas escorrendo, e implorou para eu falar com ele, pedindo mais uma chance. A Alexis ligou para a segurança, e logo 2 outros seguranças apareceram quando o Tiago tentou se aproximar de mim, se soltando momentaneamente do Ron. O Marcos, instintivamente, estendeu o braço para detê-lo, mas o Tiago realmente deu um soco nele, errando por pouco. Os seguranças o agarraram imediatamente, um em cada braço, e começaram a arrastá-lo para fora do prédio, enquanto ele continuava gritando, alternando entre insultos e por favor. Quando o estavam levando em direção ao elevador, ele olhou para mim uma última vez e gritou que eu me arrependeria e que aquilo não tinha acabado. Foi quando meu chefe apareceu ao meu lado e discretamente sugeriu que eu tirasse o resto do dia de folga. Ela me acompanhou até a minha mesa, esperou enquanto eu pegava minhas coisas e depois pediu para o Ron me acompanhar até o meu carro, só por segurança. O tempo todo, eu me sentia como se estivesse vivendo um pesadelo, como se isso não fosse a minha vida real. Liguei para a Bridget do estacionamento, tremendo tanto que quase não conseguia segurar o celular. Ela apareceu no meu apartamento 30 minutos depois, com comida para me confortar. Eu contei tudo para ela enquanto estávamos no meu sofá, e ela ficou lá comigo de novo na noite passada, dormindo no meu quarto, enquanto eu fiquei no sofá, porque estava muito nervosa para dormir. Esta manhã, acordei com uma mensagem do meu chefe, dizendo para eu tirar o dia de folga também e que o RH queria conversar comigo amanhã sobre medidas de segurança. O Marcos também me mandou mensagem para ver se eu estava bem, o que foi bem legal da parte dele, considerando que ele quase levou um soco do Tiago. Decidi finalmente ligar para a polícia e registrar um boletim de ocorrência, algo que provavelmente deveria ter feito desde a primeira vez que o Tiago me agarrou. A policial que me atendeu foi bem compreensiva. Ela disse que, embora o comportamento dele justificasse preocupação, eles não poderiam prendê-lo só por aparecer no meu trabalho e fazer um escândalo, mas me ajudou a iniciar o processo para uma ordem de restrição, o que estou fazendo agora. Recebi outra mensagem do primo do Tiago. Parece que, depois da cena no meu trabalho, o Tiago entrou em uma espécie de surto e começou a postar um monte de coisas raivosas e confusas no Instagram sobre traição e vingança. Ele me bloqueou, mas amigos em comum ainda estão vendo tudo.
O primo dele está realmente preocupado com o estado mental dele e se desculpou novamente por tudo que a família dele fez. Ele disse que os pais do Tiago finalmente intervieram. Eles compraram uma passagem de volta para o país dele, e ele vai embora amanhã. Aparentemente, disseram a ele que ele não tinha escolha e que, se não voltasse, eles cortariam totalmente o contato com ele. O primo acha que ele realmente vai, porque está ficando sem amigos e sem dinheiro. Eu verifiquei 3 vezes se todas as portas e janelas estão trancadas, e a Bridie vai ficar mais uma noite aqui para garantir que eu esteja segura. Então, é assim que as coisas estão agora. Ainda estou processando tudo, ainda meio nervosa, mas também me sentindo mais certa de que fiz a escolha certa ao terminar as coisas. Se o primo do Tiago confirmar que ele realmente pegará o voo amanhã, finalmente poderei respirar melhor. Obrigada a todos que acompanharam minha história, ofereceram conselhos e me apoiaram. Os comentários de vocês me ajudaram a me manter forte quando eu estava duvidando de mim mesma. Vou postar uma última atualização se algo importante acontecer com a ordem de restrição ou se eu receber a confirmação de que ele foi embora.